Então, vamos começar aqui a nossa mesa de encerramento. A gente está fechando, né, o nosso segundo dia de evento e retomando o tema, que é o tema do seminário, que é a promoção da justiça social, né? E eu queria lembrar também para a nossa audiência que esse tema é resultado de um processo longo do nosso planejamento estratégico na rede. Então, esse planejamento de um ano, né, praticamente, que gera o nosso manifesto e gera nossos princípios e nossos valores, e é daí que vem o tema desse evento, que a gente agora vê que não podia ser mais adequado, né, ainda mais para o momento que a gente está vivendo. E a gente, então, te convidou, né, Roberta, para fazer esse fechamento, para você explicitar para a gente a importância desses marcadores de gênero e raça e como a gente não pode prescindir deles se a gente quiser alcançar esse objetivo da justiça social, né? Então, é uma alegria muito grande te receber aqui e a gente poder te escutar. A palavra está com você. Muito obrigada, Carolina. Prazer estar com vocês, como eu já disse. Eu vou fazer uma breve apresentação sobre quem eu sou também e de onde eu falo, e isso se conecta, não tem problema, Carolina, você não ter me apresentado, porque isso se conecta com, acho que um ponto final da minha fala, então é bastante importante também que eu consiga fazer isso também desse lugar. Eu me chamo Roberto Eugênio, estou atualmente na diretoria do Instituto Alziras, que é uma organização sem fins lucrativos que atua para fortalecer e ampliar a presença das mulheres na sua diversidade na política no Brasil. E eu também sou mãe, né, de uma criança de 4 anos, trabalhei como advogada durante muitos anos em organizações da sociedade civil dentro, né, de uma advocacia para uma perspectiva militante na promoção dos direitos humanos. E na época da faculdade, né, eu sou formada na UERJ e sou fruto, e acho que é bastante importante destacar isso, sobretudo nesse ano, né? Sou fruto da política de cotas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ou seja, de uma política pública de ação afirmativa. Eu trago todos esses elementos porque falar de onde eu falo e compartilhar isso com vocês vai contribuir com um gancho no final relacionado a qual é a importância desses marcadores de gênero e raça para a promoção da justiça social. Primeiro, eu quero, acho que abrir aqui perguntando, né, acho que trazendo essa reflexão que provavelmente todos que já integram a rede devem se fazer, embora seja autoexplicativo, que através da expressão justiça social a gente rapidamente se conecte com o que se quer dizer com esse conceito, mas eu quero trazer que todos os conceitos ou abordagens sobre justiça social compartilham de um núcleo que abriga os conceitos de igualdade, equidade, diminuir barreiras, solidariedade, respeito à diversidade para a proteção social. Então, assim, sem entrar aqui numa disputa sobre os conceitos, entendendo também que eles vão se ajustar aos contextos, né? Dentro, por exemplo, do campo do trabalho, o conceito de justiça social de justiça social vai se adequar a esse espaço. Eu quero frisar, então, que esses, né, marcos ou valores, né, como igualdade, equidade, solidariedade, marcam esse tema, né? E aí, falar sobre, então, como os marcadores, né, de gênero e raça são importantes para a promoção da justiça social, eu quero começar, na verdade, fazendo uma questão oposta, né? Seria possível falar de justiça social no Brasil sem abordar os marcadores de gênero e raça? Eu já, de pronto, indico que a minha avaliação é que não, já que nesse país, quando nós vamos olhar todos os indicadores, não apenas do Brasil, mas do Brasil especialmente, os indicadores relacionados às desigualdades sociais são marcados
pelas diferenças raciais, de gênero, de idade, de território, e dentre outras, né? Aqui nós vamos acabar nos detendo mais sobre gênero e raça como marcadores mais fortes, de certa forma, porque eles acabam dando conta das maiorias dentro do Brasil, né? E essas diferenças, né, as diferenças raciais, as diferenças de gênero, elas não são por si promotoras das desigualdades, mas foi a partir delas que que essas desigualdades foram desenvolvidas e seguem sendo ratificadas nesse país. Para iniciar e tratar sobre as questões de raça, né, eu quero primeiro falar sobre o mito da democracia racial e essa suposta cordialidade em que a gente convive no Brasil, que traz que a gente convive no Brasil com as diferenças de forma harmoniosa. A bem da verdade, isso hoje, embora é muito difícil que no ano de 2022 eu tenha que voltar a falar sobre o mito da democracia racial e sobre esse tema da cordialidade, dado que foi um avanço que o movimento negro conquistou nas últimas décadas, na última década em específico, que tenha sido uma compreensão, pelo menos dentro das instituições científicas e formais, de que o Brasil não tinha uma democracia racial. E hoje, né, acho que dado o nosso contexto político e social, ainda há uma disputa de narrativas que tenta também se arvorar de que há uma tentativa de promoção dessas diferenças para dividir o Brasil. E aí eu quero assim, assegurar que, primeiro, se são essas desigualdades que forjam as nossas realidades, nos afastar da compreensão e de estudar sobre elas, de nos debruçar sobre qual é a razão dessas desigualdades, como elas funcionam na prática, na verdade, manter essas práticas e fazer algo que é muito comum no Brasil, que é deixar de lado, ou criar uma pseudo-narrativa sobre a história desse país. Essa suposta cordialidade, como eu disse, que nós convivemos, né, de que o Brasil, por ser um país miscigenado, ele é um país em que há uma convivência harmoniosa entre pessoas de raças, identidades raciais e de gênero e outros marcadores. É uma tentativa de apagar relatos de vida e de morte da maioria dessa nação. Essas práticas, então, eu quero trazer que elas estão assentadas numa dissimulação do racismo, né? Do racismo no cotidiano, e há uma atribuição às vítimas da responsabilidade por essas violências. Quando a gente tenta, né, quando se tenta escamotear a história real desse país e as condições atuais em que a maior parte da população vive e como isso afeta os indicadores, não apenas internos, né, mas que se relacionam com questões muito palpáveis da vida de todos nós. Aqui eu estou falando sobre segurança, sobre acesso a direitos básicos, como o acesso à saúde, que é um acesso desigual no Brasil, embora tenhamos o SUS, o acesso à renda ou, hoje, de modo mais grave, a falta de acesso à comida, né? A fome se alastra no Brasil, atingindo mais de 33 milhões de brasileiros, e a fome ela é marcada por essa história de desigualdade racial e também pelas desigualdades promovidas dentro de uma estrutura pelos marcadores também de gênero. Então, aqui eu quero pensar com vocês sobre como essas responsabilidades, como existe uma responsabilidade que foi durante muito tempo ignorada diante desses grupos
e, sobretudo, né, diante de uma nação que não se distanciou da história da sua fundação. As marcas da escravidão no Brasil, elas ainda seguem recorrentes e prementes, e elas não são casos isolados que se encontram apenas na matéria de jornal ou relacionados a uma discriminação dentro de um espaço privado, ou mesmo, quando eu falo sobre como isso marca os relatos de vida e de morte, eu quero recordar de um dos casos de assassinato através de espancamento de pessoas negras, como foi o caso do João Alberto no Carrefour, que aconteceu em 2020. E como existem uma série de outros casos de vítimas de morte ou de violências gravíssimas, quando nós vamos tratar sobre as mulheres, violência doméstica, embora não apenas, né? Hoje muito se fala da violência política de gênero dentro desse ambiente eleitoral, mas ela também pode ser vista dentro de espaços institucionais. Olhar, então, para como essas violências elas se conectam não apenas com uma história que está distante, mas que, na verdade, se reproduz cotidianamente e também dentro desse campo, que é o campo de atuação de vocês, né, do monitoramento e avaliação. Eu acabo falando de um lugar de quem olha, né, de quem já trabalhou, já trabalhei dentro do legislativo, tanto estadual quanto municipal, e atualmente, dentro do Instituto Alziras, eu me volto para um acompanhamento de políticas públicas, tanto de promoção desse acesso de mais mulheres aos espaços de poder e tomada de decisão, quanto também de qual é o resultado dessa atuação dessas mulheres dentro desses estados, enquanto promoção, né, de sociedades menos desiguais, ou seja, que atendam a esse princípio, a esse norte que deveria ser da justiça social. Quero, então, falar que esses marcadores sociais da diferença, que é a forma, né, conceitual como pesquisadoras e pesquisadores do campo das ciências sociais cunharam, né, um campo para falar sobre esse conjunto de características físicas, territoriais, etárias, étnicas e raciais, ou sobre a orientação sexual, para que os fenômenos pudessem também ser analisados a partir dessas desigualdades que foram promovidas, ou seja, forjadas, socialmente construídas, e que carregam ou se utilizam dessas estruturas, né? Se raça, né? Eu gosto muito de uma frase que uma pesquisadora, a doutora Ana Miriam Carinhanha, que inclusive é uma grande amiga minha, traz, que eu acho que contribui muito para que a gente entenda a importância de falar sobre raça e gênero. Em específico, ela fala aqui de raça, que se raça é uma ficção, o racismo não é. Ou seja, se nós entendemos que biologicamente não somos distintos racialmente, o racismo, por sua vez, ele forma as práticas discriminatórias que atribuem locais diferentes nessa sociedade a partir das características físicas, no Brasil, fenotípicas, como o sociólogo Horácio Nogueira traz. Nós temos no Brasil um racismo de marca, ou seja, o fenótipo ele é utilizado para promoção dessas distinções, né? Então, raça, aqui eu estou utilizando raça a partir de uma construção social que é fruto, né, dessa estratégia de poder, de dominação, que tem na nossa história, né, dentro do Brasil, as suas raízes na escravidão negra, né, que foi o maior genocídio, né, da nossa história, né, a maior promoção de desumanidade dessa nossa história, e eu, inclusive, convido todos que estão nos assistindo a acessar um podcast que se chama Projeto Quirino, que trata
um pouco sobre a história do Brasil a partir dessa perspectiva, e falar que então, o racismo no Brasil ele teve uma promoção científica, não apenas como fora do Brasil. Aqui, sociólogos como Nina Rodrigues utilizaram-se dessas desigualdades promovidas por um projeto de poder, de dominação e controle dos corpos de pessoas que foram entendidas como negras para justificar práticas discriminatórias e desumanas dentro desse país. Acontece que essa história, como eu disse no início, ela não ficou no passado, ela faz parte do nosso cotidiano, e ela integra e ela pode ser vista e desdobrada através de todos os indicadores sociais que nós possamos encontrar. Sobre acesso, como eu já falei, acesso à saúde, mas a gente pode pensar sobre segurança pública. Para fazer uma rápida pincelada sobre esse campo, poucas pessoas se perguntam sobre o porquê nós temos presídios tão lotados e plenos, né, de pessoas que são ali, que são pessoas compreendidas como negras, se autodeclaradas negras. A maior parte dessas pessoas que sequer passou por algum tipo de sentença em condenação criminal, embora essas não sejam as únicas pessoas que cometam crimes no Brasil. E aí, quando a gente vai tratar da noção de segurança, o gênero também marca essa noção de segurança, né? Quem tem liberdade a partir do seu gênero para se deslocar livremente pelas cidades sem estar sujeito ou sujeita a uma violência, sobretudo no caso das mulheres, de cunho sexual. E para não deixar isso apenas sobre o conceito de raça, eu quero compartilhar com vocês brevemente também que a própria noção de gênero, embora se rapidamente hoje, a partir de uma falácia sobre a existência de uma ideologia de gênero, se atribua a noção de gênero a um saber feminista, eu quero trazer uma historinha bem rápida que vai também apresentar para vocês como, tal como a noção de raça é forjada por um desejo de dominação, uma prática de dominação e controle, a de gênero igualmente. Diferente, então, do que se difunde, embora a noção de gênero tenha sido incorporada nos trabalhos de feministas para explorar como existem papéis distribuídos desigualmente por algo que é forjado, construído nessa sociedade, para atribuir valores e submeter alguns a partir de supostas características inatas. Na década de 50 e 60, no meado do século XX, nos Estados Unidos, que o conceito de gênero efetivamente, pela primeira vez, é mobilizado. E isso é feito por equipes médicas que tinham práticas de redesignação de sexo ou de gênero, e aí eu vou chegar no porquê disso, de crianças que nasciam, né, com 2 órgãos genitais, e à época eram consideradas hermafroditas, hoje nós chamamos de intersexo. Essas crianças elas eram submetidas, então, nesses meados do século XX, e, infelizmente, essas práticas não ficaram apenas nessa época. Há cirurgias de redesignação, tratamentos hormonais, e os pais eram orientados como, a partir dessa designação, que era arbitrária, né, também pela equipe médica, de qual deveria ser o gênero que deveria prevalecer para tornar essas crianças normais, se orientavam os pais sobre uma série de valores que deveriam ser incutidos, então, nesse crescimento, para que essas crianças correspondessem a uma expectativa, a papéis a partir dessa genitália que elas tivessem, que tenha sido a escolhida para normalizá-la.
Esse fato, então, ele fala sobre como esses papéis, na verdade, eu não vou aqui entrar em minúcias sobre como o conceito de gênero hoje é mobilizado, acho que é importante só compreender que a gente utiliza gênero para falar exatamente dessas desigualdades sexuadas, né, dentro da nossa sociedade. Ele vai tratar, então, sobre uma série de valores, lugares, comportamentos, expectativas que permitem que alguns tenham mais acesso, né, ou tenham um acesso privilegiado aos espaços públicos, à fala, a maiores salários, a maior segurança sobre seus corpos, e outros, que aqui nós poderíamos utilizar, inclusive, né, a designação de gênero feminino, ou outras, aos locais privados, aos papéis relacionados a cuidado e a uma série de atributos que são expectativas criadas e desenvolvidas na sociedade para desigualar, ou seja, para, a partir das diferenças, produzir desigualdades. E eu quero frisar isso, né? A partir das diferenças, a produção dessas desigualdades. Nós todos e todas somos diferentes entre nós, assim, mas as desigualdades, elas são fruto de disputas de papéis e de poder dentro dessa sociedade, e que trazem uma série de violências, daquelas que nós conseguimos hoje nomear, até algumas que ainda seguem muito turvas e de difícil nomeação, dentro do campo do racismo, por exemplo, através das práticas mais comezinhas e cotidianas relacionadas a que partem de piadas, xixes e humor, que se entende, né, de modo geral, que não implicam em necessariamente uma violência que deva ser tutelada muitas vezes, né? Nós temos uma grande dificuldade no Brasil do processamento de casos de racismo ou mesmo de injúria racial, porque há um compartilhamento, né, sobre qual é o impacto disso, e porque os tomadores de decisão não se implicam dentro desse processo para medidas efetivas para a transformação social. E aí eu chego, já me encaminhando para o fim, eu quero falar, porque acho que eu tenho 25 minutos, né, ou 30, estou certa? Eu quero falar que esses marcadores, eles não agem sozinhos, né? Ou seja, né, que essas desigualdades, elas são fruto de ações reiteradas e práticas que ainda se mantêm no nosso cotidiano, no nosso espaço profissional, dentro do campo das políticas públicas, e principalmente se cristalizam quando nós não abordamos esses temas como temas centrais para a transformação e para a promoção da justiça social. Ou seja, é importante deixar de lado a noção de que a cordialidade, ela acompanha os nossos valores e ela produz ambientes ou, na verdade, produz uma sociedade harmônica. Essa sociedade, ela é plenamente desarmoniosa para as suas maiorias, né? Eu quero relembrar que hoje, quando eu falo que 33 milhões de pessoas estão passando fome, significa que 4 entre 10 famílias não têm o que comer, ou têm o que comer de forma precária, que crianças, na maior parte, em quase a maior parte dos lares, não têm o que comer, mesmo com acesso aos auxílios governamentais, mesmo pessoas que têm acesso a salários que estejam efetivamente dentro de um mercado formal ou atuando no mercado informal de trabalho. Uma série de pesquisas indicam que um salário mínimo para uma família de 4 pessoas ainda produz uma noção grande, ainda produz um efeito de insegurança alimentar, porque as pessoas não conseguem utilizar esses valores apenas para se alimentar. E segundo dados atuais de um relatório da ONU sobre o ranking de desenvolvimento humano, o Brasil caiu
nesse ano, né, nesse último ano, 20 posições em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano. Nós retrocedemos do indicador 0,74 para 0,57. E isso principalmente relacionado à renda, mas também a gênero e também à raça. Esse conjunto de indicadores, eles têm que servir para que nós comecemos a nos mobilizar e fazer perguntas sobre de onde nós falamos e por que alguns temas são ignorados, né? Nós somos ensinados no Brasil a ignorar a raça, gênero e outros marcadores sociais da diferença como indicadores importantes para a produção de políticas públicas, por exemplo, mas para a promoção da igualdade. Eu vou falar um pouco mais sobre políticas públicas, eu preciso talvez só de mais 2 minutinhos, mas em relação a, por exemplo, o mercado privado de trabalho e as atividades de monitoramento e avaliação, existe um caso que é muito marcante, que é o caso da grande rede da Magazine Luiza, que, ao avaliar que as suas políticas de promoção de diversidade não estavam sendo suficientes para que pessoas negras chegassem até os postos de comando, essa organização, né, essa instituição privada, ela precisou ali mexer nas suas questões internas, entender quem eram os tomadores de decisão, por que para os tomadores de decisão eles não estavam conseguindo verificar as razões dessa desigualdade e como eles podiam fazer para modificar isso no hoje, e não jogar para daqui a 10 anos, né? Ou dentro da lógica da meritocracia, de que nós precisamos, primeiro, então, de uma educação mais forte e depois essas desigualdades elas vão sumir a partir do momento em que essas pessoas tenham currículos que sejam iguais aos demais. Então, o Magazine Luiza promoveu uma ação específica de trainees para a promoção de mais pessoas negras dentro dos postos de decisão, e o que aconteceu foi que a loja sofreu, né, que essa rede sofreu, foi processada por racismo no Brasil. Esse é um caso que fala sobre os nossos desafios correntes. A Magazine Luiza seguiu com essa iniciativa e é um grande caso sobre a avaliação da insuficiência de uma medida de promoção da diversidade interna e também da resiliência diante de um país que ainda não revisitou corretamente ou de forma justa a sua história para a superação do racismo ou para um processo de superação do racismo. E para, então, encerrar, né, dentro do Instituto Alziras, nós desenvolvemos nesse ano uma cartilha que eu quero compartilhar com vocês sobre interseccionalidades e políticas públicas. Ela está aqui, depois eu envio o link, porque ela está disponível virtualmente. E aí, essa cartilha, ela compartilha uma série de práticas, né, de um percurso que pode ser seguido para que se consiga analisar quais são os problemas dentro do campo da política pública e quais são as necessidades específicas de grupos a partir dessa prática da interseccionalidade. É possível que muitos já tenham ouvido esse conceito, ele é um conceito que foi mobilizado, né, foi desenvolvido por feministas negras, tanto do Brasil, como a Lélia Gonzalez, a própria Sueli Carneiro, na década de 80, mas apenas em 89 ele é
cunhado, né, ele é sistematizado pela Kimberly Crenshaw, que é uma advogada estadunidense, e a partir desse conceito da interseccionalidade, ele vai olhar como esses marcadores sociais de diferença, eles funcionam através de uma dinâmica que ela não eles não podem ser hierarquizados, é uma dinâmica, como eu posso dizer, é uma dinâmica corrente que faz com que esse entrecruzamento, a partir de dois ou mais marcadores, produzam condições específicas que precisam ser analisadas à luz daquele momento e também convidam a quem está fazendo a prática, está utilizando essa ferramenta da interseccionalidade, que se também visite e avalie de onde fala, que interesses muitas vezes deixa de observar e que história carrega para o desenvolvimento dessa ferramenta, né, para o desenvolvimento dessas práticas de monitoramento, por exemplo, e a avaliação. Existe um trecho específico nessa cartilha que vai falar sobre monitoramento e avaliação e que vai falar sobre, primeiro, essa prática de avaliação individual e compartilhamento com a sua equipe. Para fechar, eu já estourei o meu tempo, eu quero dizer que quando eu propus esse tema para essa mesa, né, de qual é a importância dos marcadores de gênero e raça para a justiça social, existia um desejo de fazer, né, de passar por esses conceitos, mas, sobretudo, de falar que é impossível pensar no Brasil, seja no espaço, nas organizações privadas, seja dentro, através de políticas públicas, na promoção da justiça social, sem que sejam considerados os marcadores que tratam, ao menos esses, que tratam das maiorias da população e que fazem com que essas políticas tenham distorções. Eu acredito que talvez alguns saibam, mas caso não saibam, nós estamos avançando no Brasil nos mecanismos de proteção às mulheres vítimas de violência. Contudo, na última década, é possível identificar que a violência doméstica contra as mulheres negras ela cresceu enquanto a violência doméstica contra as mulheres brancas diminuiu. E as razões disso não são porque necessariamente casais que não são apenas sobre a racialidade, mas sim também aonde estão, por exemplo, os locais que dão suporte, né, os órgãos de suporte às mulheres vítimas de violência. Como uma mulher que mora num território precarizado consegue acessar um mecanismo de denúncia, de proteção e ir para um lugar seguro. Eu estou aqui materializando, então, em alguns exemplos para vocês, para fechar e dizer que não existe justiça social sem uma análise responsável, crítica e efetivamente comprometida sobre os marcadores, né, sociais da diferença e, sobretudo, dentre eles, os marcadores de gênero e raça. Eu fico por aqui e, bem, peço desculpas por ter ultrapassado um pouquinho o meu tempo. Ah, ótimo. Foi super precisa. Obrigada, Roberta. Muito obrigada pelas palavras e acho que foi muito feliz a nossa escolha de você ter vindo logo após a mesa que falava sobre formação de avaliadores, né? Porque você está fechando dizendo, veja, não é possível, né, que a gente forme avaliadores sem que a gente considere isso. Na verdade, não é possível formar cidadãos se a gente não conseguir falar sobre isso, né? Eu fiquei pensando muito, eu queria te falar sobre a mesa, mas pensando, a gente precisa expandir essa conversa, porque não é possível mais que a gente pense em qualquer tipo de ação ou política pública, né, sem que a gente considere esses marcadores, né?
E aí queria te apresentar propriamente, já que eu não fiz isso no começo, né, da forma formal como a gente gostaria, né? E também porque a gente, uma das razões porque a gente te convidou é porque você conseguiu, você tem uma experiência, né, tem uma trajetória no poder público, nas organizações sociais, mas também na docência e na academia. Eu acho que isso traz uma visão bastante sistêmica, né, também do que você está trazendo. Então, só para te apresentar, você é mestre em Direito pela UFRJ, integra a diretoria do Instituto Alziras, é coordenadora de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais e Gênero, Perspectivas Críticas e Teóricas do Direito pela UERJ, foi assessora jurídica parlamentar nas esferas municipal e estadual e atuou como advogada em organizações da sociedade civil. Essa experiência, né? Então, tudo que você fala, né, traz também, carrega essa experiência tão diversa, né? E agradecemos muito. A Edna Conceição faz um elogio, fala excelente contribuição, Roberta, representatividade importa e muito, e ela está muito grata. A Márcia Alves pergunta quais estratégias você vislumbra que possam ser incorporadas na perspectiva da avaliação, considerando os marcadores raciais e de gênero. Depois ela até comenta, acho que você já respondeu, né, quando você traz a ideia da cartilha. Eu queria que você aproveitasse esse tempo também para contar um pouquinho mais sobre o Instituto Alziras para a gente. Acho que é importante que a gente também conheça. Acho que por enquanto é isso mesmo, essa rodada. Obrigada, Carolina. Obrigada, pessoal. Bem, acho que para responder primeiro a Edna, ela pergunta sobre o que é importante, né, o que é necessário para avaliação e monitoramento, e depois falar um pouco sobre o Instituto Alziras, né, a partir dessas perspectivas de gênero e raça. Bem, eu acho que primeiro entender que nós estamos ainda numa etapa que é necessário letramento, ou seja, o Instituto Alziras, por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático, nós desenvolvemos um projeto chamado G-Públicas, que foi, né, que está em curso ainda, que é a Rede de Mulheres na Gestão Pública, conectando especialistas e gestoras públicas que durante, né, nesse pós-Covid, para entender, compartilhar quais eram as soluções que estavam sendo pensadas tanto dentro do âmbito acadêmico, mais técnico, quanto já sendo implementadas e conectar, né, essas mulheres que estão dentro da ciência, também dentro de outras redes, talvez redes inclusive como essa, assim, acho que é bem interessante que a gente possa se aproximar também da rede de avaliação e monitoramento com as gestoras públicas, com as prefeitas brasileiras em específico. E esse é um projeto, né, centrado com esse objetivo, assim, de pensar políticas públicas que são que cumpram um papel de diminuir as desigualdades sociais. E aí nós nos questionamos internamente, assim, mas nós sabemos como implementar, né, políticas públicas a partir de um marcador que seja interseccional? E qual não foi a nossa surpresa que, além de nós, não, né, dentro do Instituto, entendermos que a gente precisava de uma formação, e foi isso que nós fizemos, essa cartilha que eu disse, a interseccionalidade e políticas públicas, né, que vai falar sobre esses marcadores de gênero e raça, e pensar em alguns passos básicos para que seja possível fazer o monitoramento e a avaliação das políticas públicas a partir desse olhar interseccional. Essa cartilha é fruto de uma formação que nós fizemos internamente, nós contratamos uma especialista, que é a Aline Andrade, que é professora do INSPER, e escreveu essa cartilha depois conosco, para primeiro fazer uma formação conosco, e nós entendemos que, já que não existia, né, e era difícil encontrar uma sistematização sobre as interseccionalidades e políticas públicas, a gente deveria compartilhar isso no bojo desse projeto. Então, algo que foi de uma formação interna se transformou em um produto, em um material, né, de distribuição e acesso público e coletivo. E a gente espera, né, que seja o primeiro, que seja bastante utilizado. Ela é sintética, mas ela traz, acho que passos que são básicos, né, relacionados a essa prática de utilizar o olhar interseccional
para monitorar e avaliar políticas públicas no Brasil. E sobre o Instituto Alziras, né, nós trabalhamos enfim, né, através de uma série de ações das mais diversas. Assim, como eu disse, tem um monitoramento constante, né, das políticas públicas relacionadas à promoção de mais mulheres na política, e aí é um detalhe interessante e importante, né? Acompanhar hoje, dentro do Instituto Alziras, e a partir desse lugar que eu ocupo como diretora, quais são as ferramentas, né, quais são as leis, né, práticas que nós temos para a promoção de mais mulheres na política. A gente tem 2 tipos de legislação. Nós temos uma legislação que trata sobre a reserva de vagas para as mulheres, que direciona recursos para mulheres, e nós temos uma legislação voltada a uma reserva mínima, uma reserva proporcional de recursos para candidaturas negras. Em 2020, uma parlamentar negra, ela fez uma proposta, né, ela fez uma consulta ao TSE, questionando se não era necessário que essas políticas elas fossem consideradas, elas fossem interseccionais, ou seja, que as mulheres negras, enquanto grupo, enquanto maior grupo demográfico, inclusive no Brasil, fossem consideradas. E essa consulta, né, esse ponto da interseccionalidade de gênero e raça não foi acolhido, mas foi acolhido da população negra. Então, assim, as mulheres negras, que são esse maior grupo populacional, e ainda assim a minoria, né, na política institucional, elas seguem sem uma política específica para a redução dessa desigualdade. São aquelas que acumulam as maiores desvantagens sociais em relação a menos acesso a poder econômico, a tempo de rádio e TV. Então, embora nós estejamos avançando em âmbito, né, legal, para que tenhamos mais mulheres na política, esse avanço ele ainda não é suficiente para, por exemplo, conseguirmos uma bancada que seja mais diversa, não apenas em termos de gênero, mas também racialmente, né, a partir de um olhar interseccional. Joia. A gente tem aqui no chat vários elogios para a sua fala. A Márcia Jopper aqui da rede, né, elogia, agradece em nome da rede e comenta também sobre a importância dessa incorporação na formação dos avaliadores, né, e gestores. A gente tinha falado disso. A Adriana Queiroz também te parabeniza e fala, né, toda avaliação deveria incluir análise de raça e gênero por princípio. Pede para você fazer uma relação se os ODS, de alguma forma, né, essa agenda 2030 ajuda e contribui para que, de alguma forma, esses marcadores fiquem mais presentes. A Gabriela Albornoz, ela faz um comentário aqui, pede para você comentar, né, uma preocupação dela. Fala: recentemente a Semineto se autodeclarou como um homem pardo. Esse fato trouxe à tona uma discussão sobre os dados que serão levantados pelo censo. Há um temor de que haja distorções nos dados públicos a partir de pessoas que façam o mesmo? Como você vê esse risco? E outras pessoas pedem para você compartilhar a cartilha, tá todo mundo querendo saber da cartilha. Sim. Gente, deixa eu só perguntar uma coisa, Carolina, assim, vai ser ao vivo mesmo. Eu posso enviar para vocês da rede, vocês conseguem compartilhar ou deixar depois no link Podemos deixar na porque, rede, deixa eu sim. só dizer para vocês, como o nosso site está em atualização, essa cartilha ela já está disponível, tem um bit.ly dela, mas eu não estou com ela aqui agora. Eu consigo enviar assim que nós fecharmos, e é isso, assim, é para dar um download gratuito. Assim que o nosso site terminar de ser atualizado, ela vai estar disponível também no nosso site, mas então já peço desculpas de antemão, porque nem adianta eu pedir para vocês entrarem ou no site do Instituto Alziras ou do próprio Repúblicas, porque essa atualização ela ainda não foi feita. Eu estava me lembrando disso antes de começar, mas eu vou enviar para a Carolina, para o pessoal da rede, vou pedir para disponibilizar para todo mundo. Se não me engano, inclusive, também está no bit.ly da nossa... Já Alguém sei, lembrei, colocou aqui, gente. Eu não sei. Eu não sei. Encontraram. Thaís está aqui. Obrigada. Obrigada.
Thaís já compartilhou aqui, mas se você quiser mandar, a gente manda no nosso e-mail de agradecimento, com avaliação, aí é bom também, todo mundo fica mais animado para responder a avaliação do evento. Inclusive, eu quero comentar aqui uma coisa. A Thaís Borges compartilhou com a gente, ela foi, né, através da travessia, ela e enfim, a travessia pública de políticas públicas foi assessoria técnica desse projeto, do Convergências Democráticas. Então, quero agradecer aqui também a Thaís, porque esse trabalho tem também muito, né, do trabalho do Travessia, as políticas públicas. A pergunta foi sobre o ACM Neto. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho acima. Ah, tá. Que essa discussão trouxe à tona a questão dos pardos, né? E se há um temor de que haja distorção dos dados públicos a partir das pessoas que façam o mesmo. Bem, acho que eu quero começar né, respondendo sobre que os dados, né, do IBGE, que somam pretos mais pardos para chegar em quem são os negros no Brasil, isso né, esse critério aplicado pelo IBGE, ele é a resposta a uma reivindicação do movimento negro, que parte de uma compreensão que os processos de miscigenação, eles, embora tenham produzido, né, sejam inclusive naturais, embora tenha sido também fruto de muita violência, eles geram uma gama não identidades, né, mas de colorações, de fenótipos. Contudo, os fenótipos pardos e pretos são ainda assim distintos quando você consegue encontrar quais são os indicadores, aonde estão as pessoas pardas no Brasil, onde estão as pessoas pretas. Essas, enquanto grupo, se aproximam e logo passam pelas mesmas condições de modo distinto daquelas que se autodeclaram brancas. Então, pretos mais pardos no Brasil são negros por uma reivindicação do movimento negro e também porque os processos de miscigenação eles não apagaram essas identidades. No Brasil, todos nós sabemos quem é reconhecido como negro. Assim, essa discriminação fenotípica ela é parte da nossa história e ela é reconhecida nessa história. Agora, ao longo dos últimos anos, e aqui eu estou falando sobretudo, né, do processo de redemocratização, quando nós temos algumas demandas do movimento negro acolhidas institucionalmente, e o debate sobre o racismo institucional, sobre o racismo estrutural no Brasil, começa a ganhar mais força, também se compreende que uma parte da população começa a passar por um letramento racial e há um reconhecimento dessas identidades, de modo que há um aumento na autodeclaração de pessoas negras. Isso é fruto do desenvolvimento desse país e de um reconhecimento mesmo dessa identidade, que antes as pessoas elas eram conduzidas a dizer que se consideravam morenas, inclusive categorias que sequer são consideradas no IBGE. Então, nós tínhamos uma confusão, e essa confusão ela não é à toa, gente, ela é fruto do racismo. Essa confusão essa suposta confusão sobre essa identidade. Vou falar suposta porque nós sabemos quem é branco e quem é negro no Brasil, e quem é amarelo e quem é indígena. Sobretudo, é só colocar uma instituição, né, um órgão de controle, seja ele privado, seja ele público, que nós vamos rapidamente perceber que todos sabem que quem entra num espaço como negro e quem entra num espaço como branco. O ACM Neto, ao fazer essa declaração sobre a sua identidade, ele promove uma discussão e causa esse furor exatamente porque nós sabemos reconhecer essas identidades a partir da heteroidentificação. Para mim, o problema dessa declaração do ACM Neto é que essa declaração hoje ela gera efeitos públicos, efeitos políticos,
de acesso a direitos. É muito curioso, ninguém nunca quis ser negro no Brasil, até que a gente começa a promover políticas de redução das desigualdades raciais, e aí nós temos um conjunto de pessoas que talvez nunca tenham sido identificadas como negras, nunca tenham passado por racismo, e que nos concursos públicos, nas universidades públicas, começam a resgatar a história da sua ancestralidade, da sua correlação, da sua pele que talvez não seja branca fora do Brasil, para se arvorar como negra. Por fim, eu quero dizer, então, que a autodeclaração ela não constitui uma identidade, ela só é uma forma de você declarar. As identidades no Brasil foram constituídas, infelizmente, pelo processo de violências. E aí, será que o ACM Neto é violentado por ser negro no Brasil? Acho que eu trago essa questão para vocês. Acho que o tema da identidade é um tema que traz muitas coisas para pensar, mas eu acho que o problema está nisso, assim, você declarar e constituir para acessar um direito de forma questionável, para dizer o mínimo. Ultimíssima pergunta, mas que eu não posso deixar de fazer, que a Adriana Queiroz está fazendo. Ela fala, no grupo Mulheres do Brasil, fizemos o esforço de acompanhar candidaturas de mulheres e nos deparamos com uma complexidade muito mais velada do preconceito racial e de gênero neste meio. Ela gostaria que você comentasse os desafios do Instituto Alziras e o desafio por trás das métricas sobre a maior inserção das mulheres aí na política. Bom, e a gente vai percebendo, né, também a violência, falando sobre violência, por falar em violência, né? Por falar em violência. Olha, o desenho, né, dos parlamentos no Brasil, o desenho das casas legislativas no Brasil, ele é um desenho que assim, a gente pode partir de vários espaços para fazer uma leitura da nossa história, como eu provoquei aqui, né? A gente pode olhar para os espaços privados, a gente pode olhar para os espaços públicos, não tão públicos assim, né? Dado que são pouquíssimos diversos. E os parlamentos são a mesma coisa, né? Nós estamos atualmente no nosso recorde de mulheres na política, 15%. Assim. Isso é uma vergonha no mundo, na América Latina também. Quando nós vamos pensar na participação das mulheres negras, a gente não chega nas câmaras municipais a nem 6% no Brasil, 6%, se não me engano. Mais de 1.000 municípios no Brasil não tem, por exemplo, sequer uma vereadora negra. Nós temos 4% de prefeitas negras no Brasil, enquanto temos, isso, né? A grande maioria são homens de meia idade, brancos. E aqui, quais são os desafios para que a gente modifique, né? São desafios que a gente tem que partir do macro para o micro, né? Relacionados, acho que tanto à estrutura, então, acho que para voltar na minha fala, né, dessa mesa, existe um processo formativo do qual todos nós estamos carentes e que deveria ser um compromisso das instituições privadas quanto das instituições públicas, de avaliar, né, em que estado estamos e para onde a gente precisa caminhar, e para isso é preciso, primeiro, partir de quem somos, que bagagens carregamos, como chegamos até aqui, e o que a gente pode fazer de diferente, né? E dentro da política, eu acho que acho que dois são os grandes principais desafios, né? Para além da legislação, já que eu já mencionei, os partidos políticos são atores importantes, mas também são aqueles que têm, a partir da sua autonomia, o poder de selecionar quem são as candidaturas prioritárias, distribuir os locais, e também o acesso a financiamento, né? A recursos propriamente dito, né? As campanhas, e aí eu vou realmente fechar, as campanhas, elas atualmente são realizadas com recursos públicos do fundo eleitoral e também com recursos privados próprios das candidaturas ou de doações de pessoa física,
num limite de 10% da sua renda, né, do ano anterior, declarada. Acontece que quem é que tem, né, acesso aos maiores, quem é que tem acesso à propriedade, a bens, a recursos, para conseguir dar início à sua campanha antes mesmo dela começar. Quando a lei eleitoral modificou, né, com a criação do fundão, né, do FEFEC, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e houve uma diminuição do tempo da campanha eleitoral, a justificativa dessa diminuição era que nós precisávamos, então, economizar esse recurso e ter campanhas que fossem mais baratas. E, junto a isso, é possível que vocês encontrem uma série de matérias que fala como as campanhas de mulheres são mais baratas, como as campanhas de mulheres negras são mais baratas, como se isso fosse algo por si valioso, interessante, importante, e que já desse conta, né, a gente devesse valorizar. O que acontece, na verdade, é que essas campanhas, num tempo mais curto, quem tem menos espaço, né, menos visibilidade pública, ou é menos reconhecido como uma pessoa pronta, apta a estar dentro da política, e aqui nós sabemos que esses estereótipos marcam, né, excluem da política mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, quilombolas, essas pessoas que têm as campanhas mais baratas, que têm menos recursos próprios, e que muitas vezes recebem menos recursos públicos por conta de uma autonomia partidária que acaba decidindo, até dentro da regra eleitoral, destinar menos para esses grupos, essas pessoas têm um desafio ainda maior. Então, vocês podem perceber que, embora a política pública tenha sido produzida para diminuir uma desigualdade, essa política não foi refletida através de um olhar que considerasse esses grupos de uma forma criteriosa e crítica para a mudança nesse cenário. Então, é nesse quadro que a gente se encontra. Eu não quero desanimar ninguém, eu acho que nós temos que eleger mais mulheres, enquanto cidadãos, nos mobilizarmos para acompanhar e acessar e burlar os algoritmos e procurar quem são essas candidaturas, mas a gente não pode também atribuir só aos eleitores essa responsabilidade. Existem grandes jogadores aí, e esses grandes jogadores estão dentro do sistema. Nos países da América Latina, que hoje têm os melhores indicadores de desenvolvimento humano, são os países que conseguiram ter, por exemplo, parlamentos mais diversos, como a Argentina, o Chile, mesmo que ainda guardem grandes desigualdades sociais, assim. Então, o nosso desafio é grande, nós temos muito a fazer, mas eu acho que espaços como esse, perguntas como essa, são essas perguntas, essas questões que nos ajudam a mobilizar essas desigualdades para que a gente consiga efetivamente promover espaços mais saudáveis, mais equânimes. A gente precisa voltar para aqueles princípios e valores da justiça social e nos revisitarmos, assim, pensar se a gente está conseguindo dar conta de efetivamente atingi-lo, né? Não responder a um projeto, mas responder a uma demanda social, né? A uma demanda que eu diria que é para além de democrática, né? É sobre o desenvolvimento humano. Assim, esse projeto de desigualdade, ele não é insustentável só para quem está morrendo hoje, que são, em sua maioria, as pessoas negras, as mulheres, as pessoas indígenas. Esse projeto, ele é insustentável para a humanidade. Roberta, eu acho que é muito forte isso que você traz, porque a gente precisa explicitar, né? Não dá mais para a gente mascarar a realidade. E aí eu vou pedir licença, porque você começou a falar e me veio uma música que está aqui martelando, e eu vou pedir licença para falar só um trechinho dela, porque não tem como, assim, para mim está tão presente, e eu escutei há poucas semanas
A música chama Sonho Estranho, é uma música do Moacir Luz, de 2019, e eu vou só ler o primeiro trechinho dela. Sonhei que despertei e me dei conta que acordei noutro país, onde as pessoas tinham balas de fuzis e o povo andava sem razão de ser feliz. Era um país fora da lei, sem diretriz, embarcação sem direção, tentando em vão colher a paz, plantando a guerra. Eu não, a gente está falando disso, de avaliação, de monitoramento sem diretriz, embarcação sem direção, e nesse contexto, a música segue linda, eu convido que vocês escutem também, mas eu acho que é isso, a música não é esperançosa, porque a gente precisa se mobilizar, a gente precisa partir dessa realidade para poder transformar. Queria te agradecer muitíssimo, muitíssimo, assim, a gente não podia ter terminado de um jeito melhor, né? Embora seja muito dura a realidade, né? É preciso que a gente se escute, fale em voz alta, para que a gente possa transformar. Eu queria muito agradecer a presença de todo mundo, queria muito agradecer a possibilidade da gente ter realizado esse seminário com uma presença assim, tão importante de palestrantes, mas também da nossa audiência. Realmente assim, foi um privilégio estar aqui esses 2 dias. E só foi possível, obviamente, pelos nossos patrocinadores, né? Queria muito agradecer novamente, né, Itaú, Clear, HP, Plan, Pacto, e também todos os organizadores, convidar, né, aqui os nossos colegas da rede para abrirem também as câmeras, porque realmente a gente fez um esforço muito grande. Adriana, que nos ajudou tanto, muito obrigada. Realmente, assim, foi imprescindível o seu trabalho, assim, maravilhoso, qualidade altíssima. Pessoal da Galo que está aqui também, se quiser abrir o microfone, os vídeos para a gente ver vocês. Agradecer muito mesmo todo mundo que esteve aqui conosco nessa trajetória. Eu vi a Mila tá aí, não sei se Mila está com o neném recém-nascido, não sei se ela pode abrir a câmera para a gente encontrar. Queria agradecer e passar a palavra para o Wesley, para as suas colocações finais também, Wesley. Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo aqui. Excelente exposição final, né? Realmente, cara, não teria como a gente fechar de forma mais adequada, então fico muito feliz. É a primeira vez que, como diretor, estou aqui num seminário da rede. E é isso, e a gente seguir firme, seguir juntos aí nesse processo, porque a gente só vai conseguir alterar, de fato, a realidade do país, promovendo justiça social a partir da avaliação. Isso foi feito de forma coletiva, cooperativa. Então, estamos juntos, muito obrigado.